Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para mim o dia é quando se dá o seu fim, às 23 horas e 59 minutos. Portanto, seja em que horário que você esteja estudando, lendo, acompanhando essa disciplina, é bom dia para você, que você tenha um excelente dia, ok? Sou o professor Luiz Lapa e nós vamos trabalhar nesse período com essa matéria maravilhosa chamada raciocínio lógico, que você deve ter em algum momento da sua vida, possivelmente em algum momento no seu ambiente escolar, você tenha lido, tenha tratado, tenha abordado, um professor tenha é, visto alguma coisa nesse sentido. Tá? Então nós vamos aqui dar algumas pinceladas sobre essa questão do raciocínio lógico e que ele está em diversas áreas. Isso eu vou mostrar para você que a gente tem aquela noção errada que raciocínio lógico é extremamente atrelada à matemática e não é. Tá? Raciocínio lógico está em todas as áreas do conhecimento, nos auxiliando a desenvolver melhor a nossa criatividade, a nossa forma de pensar, ok? Bom, eu me apresento rapidinho a vocês. Professor Luiz Lapa, minha graduação, sou formado, minha formação inicial é matemática e pedagogia, mestre e doutor em educação pela Universidade de Brasília e nesse momento estou no meu segundo pós-doutorado na UNB. Adoro escrever artigos e é por isso que eu sou avaliador em algumas revistas, em alguns periódicos, faço parte de bancas examinadoras, coordeno alguns colegas de vocês no curso na universidade. Tenho um prazer de aprender junto com alguns colegas as suas respectivas temáticas e aí me convidaram como coordenador, orientador de suas pesquisas, tá? E como pesquisador é o que eu me intitulo hoje em dia por conta do prazer em ter que escrever artigos e, consequentemente, pesquisar essas temáticas. Né? Para essa nossa primeira aula do módulo de raciocínio lógico, eu proponho esses 6 itens que nós veremos aqui de forma tranquila, sem grandes aprofundamentos, que vocês vão ver o que é que o raciocínio lógico pode abordar. Vocês não têm noção da complexidade e da profundidade que esse tema ele pode alcançar, tá? Então vamos lá, vamos começar com esses iniciais nesse momento aqui. Eu intitulei de pensamentos equivocados, pensamentos errantes, alguns erros que nós temos a respeito da chamada do raciocínio lógico, tá? O primeiro grande erro, e eu já citei anteriormente, é que muita gente associa, liga o fato de raciocínio lógico estar ligados à matemática. Isso é um erro, isso não é verdade, tá? A importância desse raciocínio lógico é que ele faça uma ligação entre o que eu pretendo resolver e aí eu possa construir argumentos tais que esses argumentos tenham uma certa sequência lógica e, tendo em decorrência a solução de uma situação, a solução de um problema. Vou dar um exemplo bem clássico, bem simples, bem bobo de raciocínio lógico. Então, por exemplo, se eu digo todo humano é mortal, João é humano, portanto, se todo humano é normal e João é humano, conclui-se que João é mortal, ok? Sem nenhum problema, tá? Bom, vamos aqui a algumas explicações do que é raciocínio lógico, do que seja raciocínio lógico, à luz de autores na literatura, ok? Nada disso eu peguei da cabeça do Luiz Lapa, viu? Eu quis mostrar para vocês que numa pesquisa na literatura a gente encontra os conceitos de muita coisa que a gente deseja. Por exemplo, raciocínio lógico, eu fui atrás. Aí, Maio diz que é ter consciência e ter a capacidade para articular, organizando pensamentos e ideias. Ponto final. Eu acho que isso aí já disse tudo. Eu tenho um problema na minha frente, eu preciso solucioná-lo, então eu vou articular,
e organizar o pensamento para que aquela solução seja encontrada. E isso está presente em qualquer situação do cotidiano, tá? Piaget, por exemplo, já tratava lá atrás na sua teoria do pensamento lógico formal, naqueles estágios que Piaget realmente propõe, não é? Nós temos aí um deles que lida exatamente com a hipótese do raciocínio hipotético dedutivo, lá em Piaget, tá? Acredito que entre vocês tenhamos aí pesquisadores, estudiosos, fãs, como eu sou também, do Piaget, e aí pode compreender isso muito bem, quem sabe mais na frente dar uma aula para a gente, nos ajudando a compreender essa questão do raciocínio lógico em Piaget, tá? Bom, mas também, esse autor, Ungarso, ele diz que o raciocínio lógico ele abrange desde dos raciocínios, dos pensamentos, das organizações, dos planejamentos mais simples do dia a dia, até as técnicas mais complicadas em matemática. E olha que ele já joga para a matemática, tá? Mas pode ser em qualquer área do conhecimento. Esses outros autores, ele diz que lógica é um processo, aí ele cita nessa obra aí, que aliás, caros estudantes, todos esses autores que eu estou citando, eu coloco ao final numa referência de onde vocês possam pesquisar, caso vocês queiram, tá? Então, esses autores, ele diz que no processo educacional de crianças e adolescentes, eu não digo só de crianças e adolescentes, todos nós, no meu processo de construção, de tentativa de solução de um problema, utilizando o raciocínio lógico, ou seja, pensa para poder achar uma solução, né? Ele diz que estimula o desenvolvimento de um pensamento crítico. Perfeito. Quando eu paro e tento argumentar de forma positiva com determinadas estruturas e técnicas para chegar a uma solução, eu tenho meu pensamento crítico aguçado. Isso é com qualquer um de nós, é comigo, é com você, e aí nos facilita a compreender e a interpretar aquela situação, ora investigada, tá? Trago Vygotsky também aqui, não é? Que ele diz que naquela linha, sabe aquela linha tênue do pensamento de Vygotsky, de que para a busca de conclusão e a solução de um problema, eu tenho que vir acompanhado de processos de pensamentos corretos, eles chamam de lógicos, porque aí tem uma sequência e não é muitas vezes em linha, como Vygotsky diz, linha reta, não. Ele pode pegar aí quaisquer outros caminhos, mas para que se chegue à solução, desde que eu tenha aí digamos assim, uma logicidade do que é que eu estou fazendo na tentativa de resolver esse problema. Bom, nesse mesmo caminho do que é raciocínio lógico, veja bem, são técnicas, esse autor diz que é uma técnica, são técnicas vinculadas ao entendimento, ao pensamento, ao raciocínio, à compreensão de caminhos na busca para solucionar aquele meu problema. É como se eu dissesse assim, se eu fizer isso para dar aquilo, opa, ó, eu cheguei numa lógica correta. Se isso for, se para sair daqui e chegar ali for correto, eu estou com o meu raciocínio lógico aguçado, digamos assim, tá? Esse outro diz que é um processo de estruturação do pensamento. Tudo que a gente vem tratando, ele aborda exatamente isso, processo de estruturação das nossas ideias, tá? E aí eu tenho que seguir certas técnicas, certas normas para dizer, opa, se isso levou aquilo, há uma tendência de que a resposta seja aquela, tá? Quer dizer, esse raciocínio todos nós podemos ter. Eu, você, prezado, prezada colega, tá? Então vamos lá, a gente consegue sim, viu? Não se preocupa não. E não é uma questão de inteligência, eu vou lhe mostrar depois. Aí diz que um raciocínio lógico requer consciência e capacidade de organização. Ponto final. Se eu não consigo concatenar as minhas ideias, vai ser difícil de eu solucionar um problema. Eu tenho que parar e organizar uma linha de raciocínio que eu tenha. E olha quem eu trago aqui, lá atrás, hein? Antes de Cristo. Aristóteles já tratava, já se preocupava com isso, com essa questão da lógica em si, não é? Que não é uma coisa
é estruturada, mas ela vem de um pensamento estruturado, é diferente. Bom, eu trago agora alguns tipos de raciocínio lógico. Acompanhe, esses são os mais comuns, tá? Os principais, digamos assim, ou os tipos de raciocínio lógico mais encontrados na literatura. O que é que eu vou fazer? Vai ser muito cansativo eu parar e explicar cada um deles para vocês, mas eu vou botar aqui ao lado, você vai ver, com o exemplo do raciocínio dedutivo, que é uma abordagem lógica, que parte de ideias gerais para chegar a uma conclusão específica, ok? Então, essa explicação aí, eu vou botar em cada um deles, em todos eles, vou passar os slides, mas não vou parar para ficar lendo cada um deles, porque é só para que você tenha noção dos diversos tipos de raciocínio lógico que nós encontramos na literatura. Tá? Uns deles são mais usados em algumas áreas do conhecimento, outros são usados em outra linha de raciocínio para atingir outros resultados, tá? E tudo dependendo aí da ciência, da área do conhecimento que eu estou empregando esse meu raciocínio lógico. Ora, outros assuntos interessantes. Presta atenção que assuntos maravilhosos que eu trago para vocês que exigem raciocínio lógico. Imagina você tratar de raciocínio lógico matemático. Eu adoro. Eu adoro. Gosto demais. Porque me faz pensar. Me faz pensar. Imagina você aí do lado lendo esses outros tipos de assuntos interessantes, você vai gostar de algum deles. Imagina raciocínio lógico numérico e quantitativo. Gente do céu, existe, tá? Não é de comer nem de beber, não. Raciocínio lógico matemática em argumentos. Também é uma outra linha de pesquisa, e aí está muito mais no campo numérico, por isso quantitativo, raciocínio lógico dentro da área da matemática. Mas quando eu pego uma lógica da argumentação, eu não estou só me baseando em matemática, não. Eu posso ter uma lógica de argumentar um certo raciocínio dentro dessa lógica em diversas outras áreas do conhecimento. Então não é só a matemática. Lógica pro, pro, proposicional é uma outra um pouco mais complexa, esse tipo de raciocínio, porque ele envolve aí áreas do conhecimento um pouco mais específicas, digamos assim, tá? O raciocínio lógico analítico, e ele é muito mais voltado também para deduções em argumentações, onde eu posso descrever determinadas situações. E, por exemplo, raciocínio lógico crítico. Esse aí não, esse aí eu também posso tê-lo, eu posso aplicá-lo em diversas áreas do conhecimento. Olha que maravilha! Olha que coisa linda, isso é coisa linda, esse raciocínio lógico, o tal do raciocínio lógico, ele em diversas áreas do conhecimento. É maravilhoso. Ó, sugestão, escolha um deles e ó, faça a sua dissertação baseada em qualquer um desses temas. Tá vendo? É uma ideia maravilhosa e não estou lhe cobrando nada pela ideia. Áreas de aplicação do chamado raciocínio lógico. Você pode estar pensando, poxa, eu tinha ideia que era só matemática, mas o Luiz Lapa disse que não é só matemática, e não é. Nós aplicamos o raciocínio lógico em diversas outras áreas do conhecimento. Por quê? Porque a questão da argumentação é o que mais pesa em muitos deles. Não só a questão da argumentação, como a questão da comprovação por meio de demonstrações que neste raciocínio lógico eu chego a tal comportamento, a tal atitude, quando eu me refiro, por exemplo, às ciências sociais, ou a tal resultado, tá? Então veja bem que em diversas áreas do conhecimento nós aplicamos, dependendo do enfoque, o raciocínio lógico, tá? E que mais? Achou que acabou? Nada! Nada, nós podemos ter em língua portuguesa, na física, na química, na medicina, até em mudanças climáticas, nós podemos ter a explicação e a hipótese ou as hipóteses de crenças tais que nos levam a deduzir que tal coisa vai dar aquilo. É um raciocínio lógico, é chegar à dedução de uma solução. Ou seja, nós encontramos, nós podemos, muitas vezes, nós não temos a necessidade de aplicar, é diferente.
mas que o raciocínio lógico ele pode estar e ser demonstrado em diversas áreas do conhecimento no nosso cotidiano, isso é uma verdade, ok? Bom, benefícios para nós seres humanos. Vamos lá. Tomadas de decisões mais conscientes. Por quê? Porque eu vou avaliar causas e consequências antes de tomar uma decisão. Tá? Vai me servir para a solução de problemas. Por quê? Porque vai facilitar alguns problemas possivelmente complexos, eu ter etapas mais claras para que essa solução ela atinja o seu êxito. Né? Detecção de erros, de falácias, de erros. O que isso vai me beneficiar? Eu vou reconhecer possíveis erros por meio de um raciocínio. Se eu fizer aquilo, vai dar tal coisa. Opa, então esse caminho eu não vou tomar. Mas se eu fizer aquilo, eu posso atingir aquilo ali. Pode ser que não dê certo. Então, eu vou evitar conclusões errôneas dentro de um trabalho, de uma pesquisa, algo que eu venha a fazer. Tá? Bom, mais benefícios para nós. Aqui nós temos, por exemplo, comunicação mais clara. Por quê? Toda vez que você melhora a sua argumentação lógica, eu converso com você e eu sei o que eu estou dizendo e o meu argumento faz sentido numa defesa de ideias, melhora a nossa comunicação. Ela não fica truncada com aquela coisa de não entendi, foi dúbio, dá margem a outras ideias, a outros conceitos, evita isso, tá? Avaliação de evidência, ou seja, a busca por hipóteses, a busca pelos dados aqui são resultados, tá? Nos fazem crer que o benefício que eu tenho no uso do raciocínio lógico, ele vai me incentivar a encontrar respostas positivas e verdadeiras. E autoconhecimento, que é refletir sobre determinadas crenças, evitar determinados vieses, por sabê-los, esses vieses, de forma consciente, eu tenho que desviá-los para que para que as evidências de um determinado resultado seja mais eficaz, tá? Então aí nós temos, e olha que eu só peguei alguns benefícios, senão ia ficar muito vasto, muito desgastante, inclusive esse monólogo, não é? Tá? Para vocês. Mas eu trago aqui algumas experiências pessoais e profissionais, tá? Enquanto professor de matemática, que eu disse lá no início que é minha graduação, o que eu fiz com os meus alunos em sala de aula? Não só aquela matemática que há necessidade, dependendo do conteúdo, que a gente tem ali um trato naquela matemática de uma forma, eu vou dizer assim, tradicional, que tem o seu valor, que tem a sua eficácia, dependendo de como você transmite isso, de como você aborda esse conhecimento para os meninos. Então, eu joguei para os meninos eu provoquei, melhor dizendo, para os meninos, uns desafios, ou seja, eu tentei motivá-los a gente dá aí uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, dependendo da atividade, ao final de algumas aulas, eu parei, seja o conteúdo que fosse, eu planejava para que isso aconteça, e aí eu iria provocar com que o raciocínio deles saísse daquela matemática tradicional, tá? Digamos assim, e a gente pensasse em outras possíveis outras soluções para outros casos. Aí eu os motivei e desafiei a tentar resolver determinadas situações. E essas situações eu apresentei para esses meninos em forma de raciocínio lógico. Então, expus lá alguns exemplos, uns bem banais, para que eles, opa, dá tanto, é isso, daquilo, resposta é essa, é aquela. E cada vez que eles respondiam, a começar no nível um pouco mais fácil para atingir um nível médio de raciocínio, que é o desenvolvimento das nossas ideias, a construção de ideias de forma planejada, tá? Eles se sentiam altamente motivados. E aí eu fazia com que eles, vão lá, escrevam
acha a solução dessa situação tal, que era um raciocínio lógico, tem diversos, olha o que tem de exercício, de exemplo, de raciocínio lógico, uns muito interessantes, que eu vou parar e ver com vocês alguns exemplos mais clássicos numa outra aula, possivelmente na segunda aula, tá? Essa aqui é só dando aquela pincelada do que é que esse tal de raciocínio lógico ele influencia, ele está no nosso dia a dia. E posso lhe dizer, por experiência pessoal, tá? Os meninos ficavam assim, nossa, eles gostavam demais. Por quê? Eles acham ou achavam que eu estava distanciando da matemática, o que não é verdade, mas eu usei um instrumento de raciocínio lógico para que eles pudessem pensar, interpretar e achar uma solução. E olha aqueles alunos que tinham, nossa, resistência com a matemática em sala de aula, num primeiro momento, eles não é que passaram a gostar da matemática, mas gostavam de ter a solução, de ter encontrado as soluções dos raciocínios lógicos, dos exercícios que eu passava para eles. Então foi extremamente motivador para que, inclusive, nas minhas aulas, eu dissesse, ó, daqui a pouco a gente joga mais um exercício. Vamos ver isso aqui? E o que está por trás de tudo isso, e em qualquer área do conhecimento, é que cada vez que eu ativo aquele, aquele lado aqui do meu cérebro para pensar de forma estruturada, isso vai me ajudar a raciocinar, por exemplo, no meu conteúdo de matemática. Isso eles não percebiam, e eu fiz isso. E comprovadamente, muito menino que tinha uma dificuldade em raciocinar a matemática passou a raciocinar a matemática de uma forma mais fluida, mais tranquila. Ou seja, ele começou a fazer correlações na matéria matemática. Então, se isso é aquilo, e aí eu ponho equação no meio, função no meio, proporção, razões, operações matemáticas, aquele bicho todo que tem matemática, tá? Então, eles passaram a raciocinar um pouco melhor, um pouco mais tranquilo e de forma bem positiva nas nossas aulas. A ponto de eu compartilhar com vocês agora o que eu ouvia de muito aluno dizia exatamente isso aqui. Olha, professor, eu estou gostando do raciocínio lógico, ele deixa a gente mais inteligente. Isso que eles pensavam pelo simples fato de estarem acertando determinados exercícios de raciocínio lógico. Então eles se achavam inteligentes. Depois que eu deixei que eles falassem, ficassem até motivados por conta disso, aí eu disse a eles que isso não deixa vocês mais inteligentes, mas deixa vocês mais atentos, mais espertos, mais criativos. E isso é verdade. Qualquer um de nós que nós exercitarmos qualquer tarefa, exercício de raciocínio lógico, a nossa criatividade fica aguçada. A gente fica sim um pouco mais esperto, mais atento. Espera aí, como é que eu vou resolver tal situação? E aí serve, como nós vimos, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, tá? Bom, exemplos de raciocínio lógico. Vamos lá. Aí eu estou falando de exercícios que eu passei, por exemplo, com os meninos em nível fácil, médio e até um pouco mais complexo, tá? Então são exemplos de exercício lógico. Olha, ó, isso não tem nada a ver com matemática, nada a ver. A gente tem que achar alguma coisa que ligue essas palavras aos números. Do tipo, banana é 3, uva é 3, mamão é 3. Então, figo é quanto? A primeira coisa que eu vi foi contar as letras. Banana tem 6, então não tem nada a ver com é 3. Uva tem 3 letras, então é 3. Mamão também não é, então essa correlação não é certa. Então eu vou ter que parar e pensar qual é uma possível relação que eu tenha quanto a essa situação, um problema depositada na minha frente, tá? Eu só vou adiantando que entre várias tentativas, e é isso mesmo, a solução de um problema ele vem por tentativas. Visto aquilo lá
de outros slides que eu já passei para vocês, né? Na construção do raciocínio. Aí, por exemplo, banana. Se ele afirma que é 3, o que é que eu tenho para dar 3? Ah, eu tenho 3 letras A. Olha, banana. Então, vou por esse raciocínio. 3 letras iguais, letras A. Mas uva também tem A, mas uma só. Mamão também tem A, mas 2 letras. Então, não é por esse raciocínio. Vamos dar outro. Deixa eu ver. Letras diferentes. Então, banana, B-A-N, são diferentes. As outras letras se repetem. Então, eu tenho 3 letras diferentes. Uva, eu tenho 3 letras diferentes. Mamão, A, M e O. Porque o outro M, o outro A, eles repetem. Então, eu tenho 3 letras também. Aí, ó, achei uma possível solução. Então, essa solução vem que, se uma deu certo, serviu para o outro exemplo, possivelmente vai servir para o terceiro. Eu tenho que testar. Então, 3 letras diferentes em cada uma delas. Desculpa, a quantidade de letras diferentes. Então, banana são 3 letras diferentes, uva são 3 letras diferentes, mamão são 3 letras diferentes. Então, tudo é 3. Logo, figo, eu tenho o quê? 4 letras diferentes. Então, figo vai ser 4, letra C. Tá vendo? Pensar, pensar, pensar. Olha essa aí, ó. Olha essa aí, ó. Essa também é interessante. Se Mara tem um gato e Paulo tem um peixe, quem é o dono do bicho passarinho? Aí tem as opções aí, tá? Então faço a tentativa, quantidade de letras, letras iguais, letras diferentes. Eu começo com aquela, eu termino com essa aqui, vogais, ou consoantes. Enfim, eu faço uma relação entre Mara e gato. Se eu conseguir essa relação entre Mara e gato, e não é numérica, desculpa, não é relação matemática, tá? É numérica. Eu tento ver se essa mesma relação com Paulo e peixe ela se aplica. Se não se aplicar, eu desisto, vou para uma outra relação. Vou pensar diferente, né? Mas se aplica, aí eu tento aplicar para uma daqueles nomes e passarinho. Isso que é, por tentativa e erro sim, mas que resolver um raciocínio lógico. Ah, esse aqui é tranquilo, né? Esse aqui a gente consegue, não consegue? Olha lá. A, a maçã é uma maçã? É uma maçã, né? Um tomate. Enfim, a maçã é 7. Depois, uva mais 5 mais 7, eu tenho as uvas. Maçã igual a 1 mais banana, eu tenho 3 bananas ali. Olha, aí eu já sei o valor da maçã ou do tomate, acho o valor das 3 maçãs. E no final, quanto vai dar maçã, uva e uma banana? Pense aí vocês, tá? Eu, quando eu encontrei esse bichinho aí, tinha notícia que 95% das pessoas que tentaram fazer, elas erraram, tá bom? Atenção, tá? Outro raciocínio. Veja bem, não tem nada a ver com matemática. Aliás, a matemática em si, né? O componente matemático, tá? Mas o raciocínio eu tenho que ter. Então, esse aí também é bem tranquilo, olha lá. Põe no papelzinho, hoje é quanto, volta 5 dias, era antes de sábado, então depois da manhã é quanto. É um excelente exercício para a gente pensar, né? Outro interessante aí, ó. Olha lá, outro exercício de raciocínio lógico. Gosto mais desse aí também, tá? Lá em cima, a sequência é essa lá em cima, depois a segunda para descobrir o que é que vai dar na terceira. E depois dessa linha, um desses resultados é a resposta. A primeira linha, olha a sequência de raciocínio que tem aí. Eu tenho quatro bolas azuis e tenho 4 estrelas. Diminuir uma bola azul, diminuir uma estrela amarela. Diminuir uma bola azul no terceiro quadrinho, diminuir uma estrela. Ou seja, o que eu fiz em um, eu na sequência faço nos outros quadrinhos. O quadrinho do meio já é uma sequência diferente, entendeu? Mas o que tem no primeiro, eu encontrei no segundo, a mesma sequência, eu encontrei no terceiro. Então, com esse mesmo raciocínio, no, no, nos 3 últimos quadrinhos, o que é que eu vou ter? Qual resultado eu vou ter no lugar daquela interrogação? Então, isso que é construir um pensamento argumentativo e lógico no sentido de pensar e ver o que vai acontecer. Ah, isso aqui é fácil, não é? Ó, amor está para Roma, assim como 6.323 está para
Letra C. Por quê? Amor está para Roma. O que é Roma? Roma é a palavra amor ao contrário. R-O-M-A. Então, se amor está para Roma, que é a, as letras ao contrário, 6.323 está para, eu pego as letras ao contrário. 3, 2, 3, 6. 3, 2, 3, 6. Letra C. Entendeu? Então, parar e pensar, tá? Eu trago mais esse aqui. Esse também é interessante. Esse é bom. E não tem, eu digo a vocês, não tem nada a ver com cálculo de matemática. Tem a ver com raciocínio matemático. Por quê? Porque eu estou usando números aí. Então, por exemplo, vou dar só uma dica na segunda e na terceira linha. Ele diz que 7 mais 6 dá 113. Na terceira linha, 9 mais 7 dá 216. Olha o raciocínio que eu encontrei. Porque 6 mais 3 dá 309. E tem que saber quanto que vai dar 4 mais 1. Nessa sequência, gente. É na sequência de raciocínio, porque há uma lógica entre cada uma dessas operações que ele fez, dessas indicações. Olha a segunda, eu vou dar só uma dica da segunda e da terceira linhas. A segunda, 7 mais 6, se eu somar é 13, igual 113, o final deu 13. Na terceira linha, 9 mais 7, 9 mais 7 é 16, e diz que dá 216. Olha, 216 no final tem 16, que é a soma 9 mais 7. E o primeiro número, como é que ele deve ter encontrado? Entendeu? Então, com esse raciocínio, você vai descobrir o porquê que 6 mais 3 dá 309 e qual seria o resultado de 4 mais 1. Bacana, hein? Presente para você, tá? Presente para você. Esse último exemplo aí, é só um exemplo a mais, é parecido com outros que eu já, um outro que eu já citei anteriormente, ok? Bom, gosto desse momento. É o momento que eu paro para descontrair. Eu achei esse exercício para vocês pensarem em casa, tá? Mais tarde aí, olha. Ele diz que se 3 é 28 e 6 é 217, então 8 vai ser um desses aí. Esse só vou dar uma dica. 3 ele diz que é igual a 28. 6 ele diz que é igual uma setinha, só para indicar, né? Acho que igual fica muito, é, uma, é um argumento muito forte. 6 está para 217. Então 8 está para quem? Esse eu só vou dar uma dica, tá? Isso aí vai ter um cálculozinho matemático. Mas um cálculo bem simples, de potências. Mas vai ter um cálculo matemático para resolver isso aí. Agora, como que eu vou achar? Tá? Como que eu vou achar? Que 3 vai dar 28, e isso que eu fizer com 3 eu faço com 6, vai dar 217, o mesmo que eu fiz com 3 e o 6, eu faço com 8 para encontrar uma dessas respostas. Ok? Bom, queridos e queridas, aí são as referências de todas as autorias que eu citei no corpo do texto do trabalho. Essas autorias estão de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Técnicas e de Normas e Técnicas, ABNT, é onde a dissertação que vocês, mestrandos, e as teses que vocês, doutorandos, irão escrever, ou qualquer artigo na linha, na área da educação, tem que seguir as normas da ABNT, tá? Aquele que não tem muita, não se apropriou muito dessas técnicas, dessas normas, eu proponho que dê uma lida, qualquer site no Google, faça pesquisa, normas da ABNT, procure as mais recentes, que é as regras da chamada ABNT número 10.520, que vem as mais atualizadas, tá? Para a gente se apropriar, a gente errar menos ao escrever um, um texto, um artigo, uma dissertação ou uma tese, viu? Que seremos cobrados disso no futuro, ok? Meus queridos, eu estou à disposição de vocês, tá? Fique à vontade lá no chat, quando tiver alguma coisa para a gente entrar em contato,
mande alguma notícia e principalmente vocês terão o meu contato. É, Mande mensagem, faça o contato no particular se precisar de qualquer dúvida, ok? E por favor, uma última coisa que é seríssima. É, as atividades vão ser bem simples, não tem muito o que complicar, né, nas atividades nesse componente, tá? Nessa disciplina. Agora, leiam com atenção o que eu proponho nas atividades, tá? Leiam com atenção. Não façam diferente, porque tem pontuações. Então, se eu digo que esse exercício ou atividade vale 20 pontos, 25 pontos, por exemplo, e você fez parcialmente porque não leu com atenção as orientações, você vai ter pontos a menos. Ninguém quer isso, não é? Pontos a menos, tá? Então, nesse ponto, eu sou muito rigoroso. Por quê? Porque eu estou tratando com mestrandos, com doutorandos, vocês fazem parte de um nicho bem seleto dos nossos profissionais. Então, há de se ter pelo menos uma atenção e sequência correta de normas e pedidos nas atividades, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom descanso e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado.